Escute isso. A Bíblia vai nos contar, no capítulo de número 37 do livro de Gênesis, que José é um dos filhos de Jacó. É aquele mais próximo do pai, é aquele que recebe a túnica talar, é aquele que tem os sonhos da parte do Senhor, sonhos de acontecimentos futuros. O texto continua nos dizendo que por causa de tudo isso, os irmãos têm por ele um asco, têm por ele uma birra, têm por ele uma tristeza, um sentimento negativo. E isso implica em consequências. Versículo de número 28, lá em Dotã, já onde estão os teus irmãos, cuidando do rebanho de seu pai, chega José, amando de seu pai, para ver como estão os seus irmãos. Quando ele chega lá, bem sabemos que os seus irmãos pegam ele, toma a túnica e joga ele numa cisterna, numa cova, e deixa ele ali, buscando alguma forma para prejudicar o menino, para matar o menino ou para fazer com que o menino saia de cena. O texto continua nos dizendo que ali planejando, vem descendo de Gileade uma caravana. E essa caravana, ela está indo sentido ao Egito. A intenção agora é vender o menino para os ismaelitas, para a caravana que está indo para o Egito. Vendem um menino por 20 moedas de prata. O menino é levado para o mercado do Egito. Ali é vendido a um homem chamado Potifar, alguém muito importante no palácio de Faraó. E ele entra para a casa de Potifar e a Bíblia vai dizer que o Senhor é com ele. Difícil de acreditar, né? Mas era. O Senhor foi com ele e tudo que ele fez, o Senhor prosperou. Ali, José aprendeu a administrar grãos, aprendeu a administrar as finanças da casa de Potifar. Mas tinha uma coisa que José não poderia mexer, que era a esposa de Potifar. Como bem sabemos, José está dentro de um sonho, está dentro de um projeto. Então, tudo aquilo que Deus precisa fazer para que venha se concretizar, o que o Senhor deu para ele em sonho, o Senhor vai fazer. José, de uma certa forma, se a gente for observar, está até confortável dentro do seu trabalho ali. Pode estar entristecido porque não está na sua casa, mas está confortável porque está sendo abençoado dentro daquilo que está fazendo. Mas o Senhor precisa fazer José avançar para dentro do propósito a qual havia estabelecido no sonho que havia dado para ele. Então o que acontece? Aquilo que ele não poderia mexer, se levanta e quer ter com ele. A esposa de Potifar agora quer se relacionar com José. E José, temendo a Deus e também respeitando ao senhor da casa, foge mais uma vez. O menino perde a túnica. E mesmo assim é acusado de tentativa de estupro, de tentativa de se deitar com a esposa de Potifar. Potifar leva ele até o cárcere real e ali ele fica preso por aquilo. Mas na realidade não é Potifar que está colocando o menino nessa situação. É o próprio Deus que está dando experiências para o menino. A Bíblia vai dizer que o menino agora, que já é um homem, está agora administrando o cárcere real. Lembra quando ele entrou na casa de Potifar? A história bíblica vai dizer que o Senhor era com ele. No cárcere, a mesma coisa. O Senhor é com ele. E o Senhor prospera o trabalho da mão dele, a ponto de ele cuidar do cárcere. Então agora, ele, além de saber cuidar de grãos, cuidar das finanças, agora ele está aprendendo a administrar pessoas. Dentro de um entendimento humano, poderíamos olhar e falar, que azar. Que situação esse menino está passando? Que sonho foi esse que ele teve? Sonhos que mostravam que ele seria alguém ou até mesmo chegaria em algum lugar. Mas acusado de estupro, de tentativa de estupro e agora preso, aonde esse menino vai chegar? As possibilidades, a visão geral da situação mostrava que esse menino não ia chegar em lugar nenhum. Mas espera aí, tem um propósito, tem um projeto. A Bíblia vai dizer que num dado momento entra um copeiro e um padeiro, que faz parte da questão real. E eles, depois de um tempo, têm um sonho. Cada um tem um sonho. E quem tem a interpretação? Aquele que está ali dentro de um propósito. Aquele que está ali dentro de um projeto. O texto continua nos dizendo que ele tem a interpretação. E dá a cada um a interpretação conforme aquilo que o Senhor lhe revela. E acontece. Só que dentro daquilo que é revelado ao copeiro, ele pede para que o copeiro venha se lembrar dele. Que o copeiro venha falar com o faraó acerca de tudo que ele está vivendo ali. Dentro do Kairos, que é o relógio de Deus, automaticamente Deus vê e entendendo que ele ainda não está pronto para sair daquela situação. Porque ele precisa passar por um grande tratamento. Lembra que ele veio dentro de uma carroça que eu costumo chamar de carruagem.
Eu não chamo o veículo que trouxe ele para dentro do Egito de carroça, mas eu chamo de carruagem. Por quê? Porque ali tem bálsamo vindo de Gileade. E não só bálsamo, também tem especiarias. Então a gente observa que ele entra dentro de um grande tratamento, porque aquele que foi humilhado, entristecido, desamparado, vendido, vai ser o mesmo que vai ter que estender a mão para todos aqueles que fizeram isso com ele. Ê, coisa difícil. É só com bálsamo vindo próprio de Gileade, para poder liberar perdão, para poder liberar o que está dentro, matando e corroendo por muito tempo. Pois é, ele está dentro de um tratamento, ele ainda não entendeu. Só que não só tinha bálsamo dentro daquela carruagem, tinha também especiarias. E especiarias também vai nos dizer de alguém que vai mudar de nível, alguém que vai para um outro patamar. O menino estava sendo preparado, porque não só ele ia mudar de nível, mas todos aqueles que estavam com ele dentro de sua linhagem também viriam para mudar de nível, porque havia uma promessa feita a Abraão muito tempo atrás, de que o povo viveria situação difícil. Lembra? Capítulo de número 15 de Gênesis, versículo de número 13 e 14, quando o Senhor fala com Abraão, dizendo para Abraão que a descendência dele seria grande, mas seria peregrina e seria afligida em terra estranha. Versículo de número 13. E o de 14 vai dizer, mas que o Senhor também entraria e que o Senhor tiraria o seu povo de lá com mão forte, com grande fazenda. Havia uma promessa e o Senhor escolheu a vida de José para que essa promessa fosse cumprida. Como entendemos num dado momento, quando ele pede para o copeiro até o entanto esquece. Porque não é o Cronos que está regendo a vida de José. Quem está regendo a vida de José é o Kairos. É o tempo de Deus, é o povo de Deus, é os escolhidos de Deus. Então está no tempo dele, não é o tempo de José. O copeiro se esquece, é restituído ao cargo, assim como o padeiro também é morto. O copeiro se esquece, 2 anos se passa, chega o momento que Deus olha para José e fala, agora tá pronto. Tá pronto para viver o que o sonho mostrou para ele lá atrás. A Bíblia vai nos contar que neste momento, Faraó tem 2 sonhos que na realidade um é complemento do outro. E ninguém tem a revelação. Só o Deus que habitava em José tem essa revelação. E a Bíblia vai dizer que nesse momento o copeiro se lembra, e não é que ele se lembra, Deus faz com que a memória dele devolva a ele o que ele ouviu lá atrás, o que ele viveu lá atrás. E o texto continua nos dizendo que José agora toma um banho, José se prepara, porque para entrar à presença do rei precisava estar de linho fino e bem amparado. Quando ele entra, José dá glória ao Deus que ele serve, não a ele. E José tem a revelação, porque a revelação era do Senhor. E José, dentro dessa problemática, consegue ter uma intimidade com Deus e aprende com o Senhor. E agora, José tem interpretação. E conforme José vai falando, o Faraó e os seus vão olhando. José, vem comigo. José, filhinho de Jacó, do ladinho de Jacó. Menino que não sabia administrar, menino que não sabia cuidar das ovelhas, menino que não sabia cuidar de nada, recebeu uma túnica, dizendo que ele era o queridinho, dizendo que ele não precisava fazer nada, ele era o escolhido do pai para algumas coisas, então ele não precisava de nada, mas na visão de Jacó, na visão de Deus, ele ia para uma área de preparo, está sendo preparado, agora ele tem a interpretação, e não só a interpretação, ele tem entendimento, inteligência para falar sobre a administração. Como ele tem vivendo com Jacó? Não, ele tem porque Deus tirou ele de perto de Jacó. Deus é aquele que para fazer aquilo que ele determinou, ele tira a gente de perto de algumas pessoas. Ele tira algumas pessoas de perto da gente, porque precisa se concretizar aquilo que ele nos mostrou lá atrás acerca de sua obra. E ele começa a falar como o Faraó deve fazer para administrar os 7 anos de fartura e os 7 anos de escassez. E Faraó está olhando para ele e pensando, eu quero aqui pensar, porque é isso que ele libera. Porventura, há alguém aqui mais preparado do que esse jovem? Há alguém aqui mais preparado do que esse homem? Não há. Então, como bem sabemos, o término da história é José se torna governador. Não porque era o filhinho de Jacó, simplesmente não. Porque ele também passou por um treinamento.
Porque sem treinamento não dá para governar, não dá para executar. Então Deus levou ele para um treinamento, e é isso que Deus tem feito muitas das vezes em nossas vidas, para poder alcançar aquilo que ele determinou. Então não reclame do treinamento, não reclame daquilo que Deus tem permitido você passar, porque tudo que Deus permite você passar e eu passar é para benefício do reino, é para crescimento de sua glória. E no dado momento, José deu-se a conhecer aos seus irmãos e à sua família, e todos eles puderam vir e ficar com José na terra mais fértil do Egito, em Gósen, no crescente fértil, no delta do Nilo. Ei, passe o que você tiver que passar, viva o que você tiver que viver, deixe que te vendam, deixe quem falem de você, deixe. O importante é o que o Senhor falou ao teu respeito. Fique atento aos sinais, fique atento ao que Ele permite você viver. Tem coisa que aos seus olhos e aos olhos de alguém pode ser terrível, mas aos olhos de Deus é preparo, é treinamento. Porque quando Ele colocar nas tuas mãos aquilo que Ele disse um dia, você vai estar preparado para exercer o que Ele determinou. Então fique em paz, continua, porque tudo isso faz parte de um grande propósito, de um grande projeto do céu para a tua vida. Deus te abençoe.